já ia até parar de gravar um pouco por um tempo, tirar umas férias, mas eu tô aqui tentando o meu melhor pra continuar postando 2 vídeos por semana. Talvez tenha algumas semanas aí que eu só consigo postar um, mas eu vou continuar tentando gravar pra vocês, tá? Mas agora nesse momento na minha casa teve um vazamento de água dentro da parede, e aí nós tivemos que cortar a parede, tirar o piso, fazer um monte de coisa. Então tem ventiladores e desumidificadores ligados, industriais. Então é um barulhão super alto na minha sala e na minha cozinha e até ali do quarto, onde eu geralmente gravo meus vídeos no Blue Yeti, dá pra ouvir. Também o barulho é um barulho tipo de ruído branco, mas super, super alto. Uma air fryer ligada, super, super alto. E agora eu vim aqui pro closet pra gravar, e aí o meu vizinho tá cortando a grama, e a janela do banheiro aqui, que é do lado do closet, dá bem pra onde ele tá cortando a grama, então tá esse barulho do cortador de grama também no fundo. Então assim, tá difícil gravar, eu tô aqui toda errada, nem fiz o cabelo, nem fiz maquiagem, nem nada. Ai, tá assim, ó. Eu vou vir gravar pra vocês pelos sons, tá? Mas não reparem na apresentação dos meus vídeos, ou na luz ou coisa e tal, porque é o único cantinho que eu consigo gravar agora, é esse aqui. Pelo menos por essa semana. Semana que vem o barulho já deve dar um tempo, e aí eu consigo. Talvez esse vídeo de hoje e o vídeo de sábado ainda tenha que ser aqui no closet, e depois eu já consigo voltar a gravar nos outros lugares que eu gravo. Mas enfim, o vídeo de hoje eu queria falar pra vocês, pra quem não sabe, quem não me acompanha lá no Instagram, @carolweigel, eu me tornei cidadã dos Estados Unidos, cidadã americana, na última sexta-feira. E eu queria falar pra vocês um pouquinho desse processo que eu passei desde que eu cheguei aqui em 2017, e falar um pouco de todos os vistos que eu tirei e coisa e tal, até chegar à cidadania e me tornar cidadã americana. Eu já deixo de cara aqui adiantado que eu me tornei cidadã americana por casamento, tá? Então existem outras maneiras de conseguir outros vistos, de conseguir o green card, por trabalho, etc, etc. Eu não conheço nenhum desses processos. Eu me tornei cidadã americana porque eu casei com um cidadão americano, tá? Então já vou deixar isso de cara, porque ainda tem muito preconceito, assim, claro, casou porque conseguiu, né, não sei o que. Então eu casei porque eu encontrei o amor da minha vida. E quem acompanha a gente no Instagram ou aqui no YouTube, às vezes que o Brian aparece e sabe um pouco da minha vida, sabe que eu casei por amor. E ele é meu melhor amigo, e a gente se ama muito. Então a cidadania foi uma consequência de casar e ficar morando aqui. Não foi o objetivo de quando eu casei, tá? Então vamos lá, eu vou começar com o meu primeiro visto, tá? Que eu tirei para vir como au pair em 2017. Em 2017, quando eu entrei pela agência, tu faz todo o processo com a agência, faz a entrevista com a agência, eles avaliam teu inglês, preenche o application, né, que é o site lá, que vai ter todas as informações, conversa com as famílias, escolhe a família, etc, etc. Nisso tu já pagou o valor da agência, tá? Já tá tudo incluso ali, já pagou tudo. Aí tu dá um match com a família. Agora vem a segunda parte, que é tirar o visto. E na época que eu vim ser au pair em 2017, era muito difícil negarem um visto de au pair, tá? Muito, muito, muito difícil, porque já tinha passado pelo processo da agência, já tinha conhecido a família americana, já tinha fechado o match. Então o consulado meio que entendia que tava ok dar o visto. Ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, eu acho, começou a ficar um pouquinho mais difícil. Eu comecei a perceber que tem muita menina sendo negada pro visto de au pair, tá? Então, não é mais tão garantido quanto era na época. Na minha época era meio garantido. O que é o visto de au pair, né? Ele é um visto J1, que é um visto de estudo e trabalho.
Então nesse visto J1 tu vai no consulado, eles já olham lá, já vem que é pra au pair, eles já fazem a entrevista em inglês, tá? Lá no consulado. Eu fui em Porto Alegre, recente, tinha aberto o consulado em Porto Alegre, acho que abriu no ano de 2016. Então eu fiz em 2017. Recém tinha aberto o consulado de Porto Alegre, consegui fazer lá. Eu me lembro que ela me perguntou algumas coisas em inglês, mas eu não me lembro exatamente o que. Como é que é teu nome? Pra onde que tu vai? Pra qual cidade? Quantas crianças tu vai cuidar? O que que tu faz aqui no Brasil? Por que que tu escolheu ser au pair? Ela perguntou todas essas coisas em inglês, tá? E eu percebo hoje em dia que bastante das meninas que são negadas porque não conseguem responder. Porque um dos requisitos do programa de au pair é que tu tem que falar inglês intermediário, tá? Então tu tem que chegar lá no consulado sabendo responder essas perguntas básicas. Então muita menina pratica muito assim, né? Estuda mesmo, decora mesmo antes de ir pra entrevista do visto, pra conseguir responder essas perguntas quando o inglês não é tão bom. Então foi assim, foi bem tranquilo. E o que que é esse visto, né? O J1, ele é um visto de estudo e trabalho, e com ele tu ganha um documento chamado DS 2019. E o DS é o teu documento para te poder entrar e sair do país. Então eu não ganhei nenhum visto no passaporte, assim, igual quando tu tira o visto de turista. Eu não tinha, né, obviamente. Tu ganha lá no passaporte, eu acho, se eu não me engano, né? Eu não ganhei nada no passaporte, mas eu tinha o DS. Aliás, vai impressa uma página assim, eu tô falando besteira. Vai impressa uma página assim no passaporte, eu nem me lembro mais. Deixa eu pegar o meu passaporte e ver, peraí. Olha, eu falando bobagem, eu vou cobrir aqui as informações pra mostrar pra vocês essa página aqui, tá? É a do visto que eu tirei quando eu virei au pair. A minha foto parece que eu tô vindo pros Estados Unidos pra sequestrar criancinhas. Olha essa foto, não parece? Então tá, então esse visto aqui vai no passaporte, tá? E ele, mas tu tem que sempre entrar acompanhada com o DS, que é um documento separado, tá? E esse meu visto aqui, então ele venceu no dia 24 de setembro de 2018. Então 24 de setembro de 2017 foi quando eu tirei o visto. E ele é válido por um ano. Fala que o J1, né, e tal. E au pair care, de 6 de novembro a 6 de novembro de 2017 a 6 de novembro de 2018, que significa que é um ano do au pair, porque quando tu tira o visto para um ano do au pair. Eu nunca nem vi os carimbos aqui no meu passaporte. Tô olhando agora. Enfim, aí depois disso, quando tu renova o teu au pair, tu pode renovar por mais 6, 9 ou 12 meses. E aí tu não tem um visto válido, a não ser que tu volte para o Brasil e tire o visto de novo. Vá lá no consulado e tire um segundo visto para o segundo ano de au pair. Eu não fiz isso, tá? No meu segundo ano de au pair, eu ganho só um DS novo para o segundo ano, mas não ganha o visto no passaporte. O que isso significa? Significa que agora tu tá com status, não com visto. Então visto é uma coisa, status é outra. Tá com status do J1, do DS. Mas tu não pode sair e voltar. Então tu tá legal dentro do país, tá com tua documentação tudo certinho. Mas se tu sair dos Estados Unidos, precisa de um visto válido pra voltar. Então falam que tu pode levar o DS. Com o DS no segundo ano tu pode ir pra México, Porto Rico e Canadá, alguma coisa assim, que eles aceitam o DS, só não o visto válido pra voltar. Mas obviamente eu nunca arrisquei, porque essas coisas, questão de voltar na imigração, eu sou morta de medo. Até hoje eu tenho green card tudo válido e eu volto assim, ó, super nervosa, com medo. Agora eu vou ter até o passaporte americano e pode ter certeza que eu vou estar ainda nervosa pra voltar pra dentro do país. Então, no meu segundo ano eu não viajei internacional, eu só viajei dentro do país. Então eu tava legal, não tinha nada de errado, tá? Só que eu não posso sair do país, a não ser que eu vá pro Brasil renovar esse visto pro segundo ano, tá? Lá no consulado e tudo mais.
turista, tu já tá dentro do país, já tá aqui dentro dos Estados Unidos. E aí tu pode aplicar para o governo pagar uma taxa, porque sempre tem as taxas, tá? É onde eles mais fazem dinheiro. Paga lá, eu acho que foi $600 na época, não me lembro exatamente, mas acho que foi isso. Mas talvez eu esteja completamente errada, tá? Então não sigam a minha informação nesse valor. Mas tu paga essa taxa e tu aplica e tu fala pro governo que tu quer mais 6 meses aqui dentro do país pra te continuar turistando mais um pouco, tá? Então foi isso que eu fiz, apliquei pro status de turista e aí eu fui aprovada. Então, só que como ele demora um tempão pra vir a resposta, tá? O meu au pair terminou em novembro. Eu tinha documentação, tudo que tava aplicado lá, o pedido pra mudança de status, fui morar com o Brian. E a resposta veio só em abril. Sendo que, tipo, em maio era pra eu ir embora, já tinha dado 6 meses, sabe? Então, mas nesse meio tempo, em fevereiro de 2020, o Brian me pediu em casamento. E aí eu tinha duas opções, eu poderia aplicar, pedir extensão do status de turista. Então tu pode pedir por mais 6 meses. E depois por mais 6 meses, eu acho que o valor total é 18 meses. Ou a gente podia casar e aplicar já pra papelada do Green Card, que é a residência permanente, tá? O Green Card nada mais é que a residência permanente. Então, ele me pediu um casamento em fevereiro pra não ter que pagar a taxa de renovação do status de turista de novo e depois mais o Green Card. A gente casou em abril de 2020. Esse não era o plano, essa não era a intenção, né? A gente tinha planos A, B e C de casamento. Vocês sabem que o meu casamento, na verdade, foi o plano C, mas por causa da pandemia e tudo mais, a gente decidiu assinar os papéis pra poder dar entrada nessa documentação, pra eu já ficar com tudo legalzinho ali, regularizado. Então, quando a gente casou em abril de 2020, a gente não falou pra ninguém. A gente assinou os papéis em casa mesmo, porque era época da pandemia. Então não precisava lá no Colorado, não precisa de juiz de paz pra te casar. Então não precisava nada, a gente assinou os papéis em casa mesmo. Só quem sabia eram os meus pais e os meus sogros. E aí nós começamos a trabalhar a papelada do Green Card. Então, teoricamente, o meu status de turista terminou em maio e eu mandei os papéis em junho ou julho. Então, teoricamente, aqueles 2 meses ali eu fiquei um pouco no limbo. Uma vez que tu manda o processo pra imigração, tu não tá ilegal, tu tá out of status, que eles chamam, né? Sem status, mas tá legalmente aqui ainda, tu tá esperando a resposta da imigração e tu pode ficar dentro do país até a imigração te dar essa resposta. Então nós começamos a trabalhar, são muitos formulários pro Green Card, tá? Eu tive que traduzir meu diploma, eu tive que traduzir outros certificados, precisou preencher, precisou mandar imposto de renda dos 3 últimos anos, precisou mandar todos os contra-cheques do Brian, o esposo, né, a pessoa que tá aplicando pra ti, que tá pedindo, né, pelo Green Card pra te ficar, precisa fazer uma quantidade mínima por ano, né, de salário. O Brian não fazia porque ele tava entre carreiras na época, tá? Ele tinha deixado de ser jornalista e tava começando uma nova carreira, então ele não fazia o dinheiro necessário. Então nós precisamos aplicar com um formulário adicional de sponsor de fiador, né, que o pai dele então assinou. O pai dele foi o meu fiador, que é uma pessoa que assina e fala que se eu tiver uma emergência, se eu tiver sem dinheiro, se eu tiver na pindaíba, ele vai arcar com os pagamentos e as consequências e o governo não vai precisar se preocupar comigo. Então, o meu sogro assinou essa papelada, né? E então foi outro formulário. Então, até
2021. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 9 meses depois, eu recebi a data para a entrevista do Green Card. Então, a entrevista do Green Card ficou pra abril. Vai os dois, né? Eu e o Brian fomos. E ele pergunta informações, coisas sobre o casamento. Ele quer ter certeza que o casamento é de boa fé, que não é comprado, que não foi só por causa do Green Card, né? Então ele faz um monte de perguntas. Tu tem que mandar carta de amigo atestando a relação, tem que mandar fotos juntos e tal. E a nossa entrevista foi um dia antes do casamento, do nosso casamento. Então, no dia 21 de abril é o nosso aniversário de casamento, né? 21 de abril de 2020 nós assinamos os documentos. E 21 de abril de 2021 é quando a gente fez a nossa cerimônia, né? O nosso eloping, a nossa cerimônia de casamento na praia. E a entrevista do Green Card foi dia 20 de abril de 2021. Então a gente chegou lá e a gente explicou que não tinha nenhuma foto do casamento, porque o casamento era no outro dia, né? E aí a gente também explicou, nesse período aí, o meu sogro faleceu, então ele não, obviamente não podia mais ser o fiador. Então a minha sogra preencheu todos os formulários por mim. Eram as mesmas provas, né? Porque tudo que era do meu sogro ficou pra minha sogra. Então a gente só levou um formulário novo preenchido, tudo certinho. E aí fizemos a entrevista. O entrevistador foi bem tranquilo. Não foi nada assim de pegadão. A gente sabia responder tudo, sabe? Foi super tranquilo. Deu certo, o Green Card aprovado. Então meu Green Card chegou em maio de 2021. A partir daí eu tinha autorização então para sair do país. Então desde 2018, que é quando, novembro de 2018, que é quando meu visto de au pair tinha terminado, e eu tava só com status de au pair, até maio de 2021 eu não podia sair dos Estados Unidos, porque senão eu não ia entrar de volta, tá? Então foram 3 anos aí que eu fiquei com status ou válido ou pendente. E aí então tem toda essa coisa de poder sair do país ou não. Então, maio de 2021 eu recebi meu Green Card. E o primeiro, ele é válido por 2 anos apenas, tá? Então ele seria válido até maio de 2023. Em 2021 a gente foi então fazer finalmente a nossa lua de mel, que a gente queria fazer na Grécia. Agora eu poderia sair do país, então nós fomos pra Madrid, na Espanha, e pra Grécia, vocês sabem. E aí depois, em 2022, foi quando eu descobri que tava grávida. Então eu queria primeiro ir pro Brasil em 2022, só que como eu descobri a gravidez e a gente decidiu se mudar pra Carolina do Norte, acabou que ficou muita coisa ao mesmo tempo e eu não consegui viajar pro Brasil. Em 2023 eu fui pro Brasil, né, em julho, mas o meu Green Card expirou em abril de 2023, em maio de 2023. Daí tu tem que entrar com processo para pedir o Green Card de 10 anos. E a UCIS, né, e o SCIS, que é quem controla esses documentos, estava super cheia de pedidos. Então eles te mandam uma carta de extensão. E essa carta fala o seguinte, que usando o teu Green Card de 2 anos, mais essa carta, tu pode entrar e sair do país. E essa carta me deu então 48 meses, então 4 anos de extensão pro meu Green Card. Então por isso que em 2023 a gente conseguiu ir pro Brasil em julho. A gente conseguiu ir pro Brasil e voltar tranquilo, porque eu usei o Green Card mais a carta de extensão. E aí, quando tu completa 3 anos de Green Card, tá? 3 anos. Então eu completei 3 anos de Green Card em maio de 2024. Quando tu completa 3 anos de Green Card, tu pode aplicar para a cidadania se você ainda está casado, tá? Se você se divorciou, aí tem que aplicar na regra de 5 anos. Daí tem que ter 5 anos de Green Card. Porque o que acontece? Tu recebe aquele Green Card de 2 anos. Se tu pode se divorciar, não significa que tu vai perder o Green Card, desde que tu consiga provar que o casamento foi de boa fé,
2024, até alguns meses antes, porque com 2 anos e 9 meses tu pode mandar os documentos para aplicar para cidadania. Tem que ter 3 anos de casado, 3 anos de green card, não 3 anos de casado, 3 anos de green card. Então, como a gente teve o green card 1 ano só depois do nosso casamento, por isso que eu já tava há 4 anos, quase 4 anos, né? Já tava 4 anos casada. Quando eu fiquei disponível para aplicar para cidadania, eu não apliquei de cara porque nós tínhamos algumas viagens programadas e uma vez que tu tira a cidadania, tu devolve o teu green card pro governo, porque a partir do ponto que tu vira cidadã, tu não é mais residente permanente, tu é cidadã. É cidadã, é como se fosse uma certidão de nascimento, como se tu tivesse nascido nesse país, tá? Então eu apliquei só em novembro de 2024. Quando eu vi o resultado das eleições aqui e vi que talvez daria ruim, então eu precisava aplicar logo. Então o processo de aplicar para cidadania por casamento é bem simples. Tem que mandar alguns comprovantes do teu casamento, alguns impostos de renda, responder algumas perguntas do formulário, mas foi um dos processos mais simples, tá? O mais difícil de todos é o primeiro, do primeiro green card, é o que tinha muito documento, tipo assim, mais 100, 200 páginas de documento. O segundo já foi mais tranquilo. E esse meu segundo ainda tava pendente. Eu tinha a carta de extensão, mas o green card novo ainda não tinha vindo, tá? E aí eu apliquei pra cidadania. Algumas pessoas têm entrevista junto à cidadania e o green card de 10 anos. Mas assim que eu apliquei em novembro, em janeiro eles me mandaram que iam marcar entrevista pra cidadania. E aí já aprovaram meu green card de 10 anos, então não precisei fazer a entrevista com o Brian de novo. Eu acho que pelo fato da gente ter uma filha, eu mandei comprovante de nascimento dela, certidão de nascimento, tudo. É muito fácil de comprovar que o casamento foi de boa fé, né? Se eu tivesse comprado o casamento ou tivesse só pelo green card, eu não tinha tido filho com ela, vamos combinar, né? Então só a certidão de nascimento acho que já garante aí que nós estamos casados de verdade, né? Então o processo da cidadania foi muito rápido. Eu mandei em novembro, em janeiro eu já recebi a carta que eles iam marcar a entrevista. E logicamente marcaram a entrevista pra quando? Pra bem quando eu tava no Brasil. Porque essas coisas sempre acontecem comigo, sempre. Então eu tive que ligar pra USCIS, pra UCIS, e tive que pedir pra adiarem a minha entrevista, porque eu estaria no Brasil. Então foi uma semana em que eu fiquei muito ansiosa. Passei muito mal da ansiedade, porque toda vez que tu tem que lidar com a UCIS é meio chato, assim, porque eles têm muitos protocolos, sabe? Enfim, conseguiram então remarcar. E eu fiquei feliz porque o meu green card de 10 anos chegou antes de eu ir pro Brasil. Então eu já fui pro Brasil e voltei tranquila, porque eu não precisava mais usar a carta de extensão. Eu voltei com o meu green card de 10 anos. Entrei no aeroporto de New Jersey, foi bem tranquilo. O oficial foi super querido. Fez algumas perguntinhas tipo, no que tu tá trabalhando, coisa e tal, mas só pra puxar papo. Então foi super tranquilo. E aí depois, então chegou, remarcaram a entrevista pro dia 10 de março. Aí o que acontece nessa entrevista da cidadania? Tu tem que responder 10 perguntas e pode errar 4. Se tu acertar as 6 primeiras, eles já nem perguntam mais. Acertou 6, acabou, é isso aí. Só que são uma lista de 100 perguntas. Então tu tem que estudar as 100 perguntas, porque tu não sabe o que vai cair. E meio que decorar as respostas aí das 100 perguntas. E aí na hora ele vai perguntar 6 dentre essas 100. Então eu fiquei estudando até enquanto eu tava lá no Brasil. Só que eu sei muita coisa. Porque eu amo Hamilton. Vocês sabem que eu amo o musical Hamilton. E é da história dos Estados Unidos, da independência americana. Então muitas das perguntas eu sabia a resposta por causa de Hamilton. Então pra quem fazer cidadania, assiste Hamilton, decora as músicas, que ajuda bastante. Então o Brian, ele gosta muito de história, né? Ele tem um dos que ele se formou, um dos bacharel dele dentro lá, que aqui é tudo estranho, é inglês e história. E aí ele gosta muito, então ele treinou muito comigo as perguntas. Fazia até pergunta que nem era parte das
quantos anos tem minha filha, onde que a gente mora, seu trabalho, essas coisas. E aí depois eles te fazem algumas perguntas e assim, tu promete pegar em armas se os Estados Unidos entrar em guerra, e tu tem que falar que sim, né? Tu promete defender os Estados Unidos como cidadã, blá blá blá. Então tu fala que sim, aí tu promete que não vai traficar drogas, né? Não, prometo que não vou traficar drogas. Então, coisas assim, tá? E foi isso, a entrevista durou 10 minutos, ele aprovou e falou, pode fazer a cidadania. E aí no dia 21 de março, na última sexta-feira, eu tive a cerimônia da cidadania. Vou deixar no final desse vídeo algumas fotos e vídeos da cerimônia. E que daí eles fazem toda uma cerimônia. Tu jura a bandeira, tu canta o hino e tal. E aí o pai comprou um monte de balão, flores, um poá, sainha pra... Ele comprou um monte de coisa nas cores dos Estados Unidos. E aí a tua família pode ir celebrar contigo a cerimônia, bem legal. Curta, sabe? É uma cerimônia de 30 minutos no máximo aí. Mas achei bem legal. E aí tu sai de lá com o certificado de naturalização. E aí depois com esse papel tu manda fazer o passaporte americano. Então agora eu tenho dupla cidadania, porque eu posso manter, né, a minha cidadania brasileira. Então eu tenho dupla cidadania. Eu tenho a cidadania brasileira e a cidadania americana. Então, quando tu tem o green card, a residência permanente, tem algumas regras. Por exemplo, tu não pode sair do país por mais de 6 meses. Porque tu tá dizendo que tu tá morando aqui, né? O green card, ele é um documento pra te morar aqui. Então, se tu ficar fora do país por 6 meses ou mais, tu perde essa moradia aqui, porque ele é só pra morar. Agora, com a cidadania, não. Com a cidadania, se eu quiser me mudar pra Europa, morar um ano lá, depois eu posso voltar pra cá tranquilo, porque eu sou cidadã. Eles não podem me negar a entrada. Agora eu sou parte desse país. Outra coisa da cidadania é que agora eu posso votar. Antes eu não podia votar. E agora quando eu entro com o green card, quando tu entra, tu tem que botar as digitais, tem que tirar foto, tem que fazer um monte de coisa lá. E quando tu entra como cidadã, só tira uma fotinho lá e pronto, não precisa se preocupar com nada. Então foi por isso que eu fiz esse processo de cidadania. Todos esses processos custam dinheiro, tá? Eu devo ter gasto aí com migração uns 4, 5 mil dólares ao todo. Desde lá do processo do meu au pair até aqui. Mas eu achei legal compartilhar um pouco com vocês, se vocês têm curiosidade em saber essas coisas de visto e etc. aqui no país. Então, agora eu sou cidadã brasileira, cidadã americana. E tem até alguns trabalhos, algumas ofertas de emprego que só contratam cidadão, principalmente para empregos federais, né? Cargos federais. Então, essa é outra vantagem de ser cidadã aqui. Então é isso. É só eu batendo um papo com vocês, como sempre. O meu vídeo provavelmente nessas próximas semanas vai ser mais assim, um pouco mais simples, talvez um pouco mais curto. Hoje até que eu falei bastante. Mas vão ser vídeos um pouco mais, assim, muito luz, câmera, provavelmente eu uso um mini microfone ou às vezes um som caseiro, alguma coisa assim, porque a gente tá passando por muita coisa agora mesmo assim. Então vou tentar continuar gravando pra pelo menos manter a consistência dos vídeos, tá? Mas por isso que vai ser um pouquinho, uns vídeos um pouco mais simples. Espero que vocês entendam. E eu queria agradecer a Kems ASMR, que mencionou o meu canal, pelo que entendi lá no TikTok, ou aqui não tenho muita certeza, mas eu acordei no outro dia, tinha tipo 30 novos inscritos aqui e umas 30 notificações no meu TikTok, que eu já não posto há um tempo, que eu tenho que até voltar a postar, prometo que eu vou voltar a postar. Mas eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? E aí eu descobri, então obrigada, ajuda demais quando a gente tem criadores grandes, né, de conteúdo como o canal dela, indicando os nossos pequenininhos, ajuda bastante a gente a crescer.